Fala, trader! Tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal para falarmos de mercado financeiro. Nesse vídeo, eu quero responder, na verdade, fazer um comentário a respeito de uma dúvida. Um comentário que fizeram em um dos meus vídeos recentes. Eu faço muito isso, tá? E para você que gosta de comentar nos meus vídeos, eu sempre procuro trazer aqui uma interação com vocês, ok? Então, você faz um comentário, eu posso pegar esse comentário e fazer algum adendo, talvez explicar um pouco mais, aprofundar um pouco mais aquilo que você trouxe para esclarecer. O objetivo aqui não é, mostrar, expor o comentário de ninguém, mas sim trazer conteúdo que possa realmente te ajudar a entender algumas coisas mais no mercado financeiro. E o comentário que eu quero comentar com você hoje, comentário, né? É esse aqui do CCMFX1. Vou te mostrar agora. CCMFX1. Na simulação também não entra o spread e o limite dessa estratégia à conta. Fora que as corretoras manipulam o histórico de preços para enganar o EA. Se souber ligar e desligar o robô no momento certo, ele dura e faz um bom lucro. Por isso, fez lucro, saca. E eu quero agradecer você, CCMFX1, por ter feito esse comentário, porque é um comentário muito pertinente. Eu quero ampliar um pouco mais a ideia por trás deste comentário que você fez, tá bom? Vamos por partes primeiro. Na simulação também não entra um spread. Será que não? Entra sim. Vamos dar uma olhada nisso agora. Eu estou aqui com o robô e vou colocar no modo visual para a gente ver no Euro USD. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é o teste. Ok. Acabei de pausar aqui, tá? Começou o teste. Deixa eu diminuir esses indicadores para a gente ver o gráfico um pouco melhor, mais de perto. Tá bom? Vamos ver aqui. Olha só, o que nós temos aqui. Eu vou colocar ele para rodar bem lento para a gente ver. Opa, tá muito rápido ainda. O que nós temos aqui? Deixa eu te mostrar isso aqui. Isso aqui é a diferença. Isso aqui é o spread, tá? É a diferença entre o preço de compra e de venda. Ó, essa aqui e essa aqui são as linhas do spread. A diferença entre esses dois preços é o spread, tá? E, é claro, uma simulação que não contabiliza o spread, ela tá errada, né? Basicamente, ela vai gerar um resultado que não condiz em nada com a realidade, tá? Agora, nesse caso aqui, o robô está vendido. Tem uma operação de venda, beleza? Ok. E para ele executar a venda, ou seja, para ele executar... Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Aqui está a linha da venda, aqui está o alvo da operação, o take profit. Para ele executar o take profit dessa operação, essa linha vermelha, tá? Essa linha vermelha tem que passar para baixo dessa linha do take profit. Então, deixa eu colocar bem lento aqui para a gente ver isso mais de perto, tá? Ok, vamos ver um pouquinho aqui. E aí, a gente vai acompanhar. Tá acontecendo. Esperar chegar mais perto, que aí, a hora que chegar mais perto, eu diminuo a velocidade. Bem, tá chegando perto do alvo. Olha lá, vamos ver. Vou colocar bem devagarzinho aqui para você ver, tá? Isso aqui é importante, pessoal, para a gente entender como funciona o backtest. A gente precisa entender isso na prática, saber. O backtest de qualquer estratégia, o simulador, ele tem seus limites. A gente precisa estar ciente disso. Tem os seus limites operacionais, tá? A gente não pode... Enfim, eu digo... Opa! Vamos aqui. Ótimo. Exatamente isso que eu queria te mostrar. Veja bem, se a estratégia não contabilizasse, se o simulador não contabilizasse o spread, tá? O que teria acontecido aqui? Nesse caso, o take profit, o alvo da operação, já teria sido executado neste preço aqui, ó. Tá vendo? Teria sido executado, que é o preço que forma o candle. Porém, as compras, elas são sempre realizadas pelo preço mais alto. E as vendas são sempre realizadas pelo preço mais baixo. Então, quando que você vai comprar, como aqui a gente está vendido, como é uma operação de venda, então, para sair da venda, tem um take profit. E o take profit da venda é uma compra. Então, para comprar, a gente vai ter que comprar por esse preço mais alto, tá? Vou diminuir um pouco mais a velocidade. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele está dentro do spread, mas ele não pegou o take profit ainda. Ou seja, o robô está contabilizando, nesse caso aqui, está contabilizando sim, tá? O spread da operação. E aqui, no caso, está no modo tick-a-tick real. É claro que existem falhas nesse sentido, tá? Nessa execução e etc. Nada se compara ao mercado real,
Mas eu diria que um backtest, quando bem realizado, e eu vou te mostrar isso, eu vou te ensinar isso, como fazer... Opa, vai dar take, olha lá. A linha vermelha tem que cruzar. Deixa eu te mostrar aqui, salientar para você. A linha vermelha, essa linha vermelha aqui, ela tem que cruzar para baixo, aqui, ó. Tem que encostar nessa linha tracejada, tá? Vamos ver isso agora. Se ele vai pegar o take. Enfim, é no simulador, mas eu não sei você, tá? Mas quando o mercado chega tão próximo do alvo, aí eu fico um pouco, enfim, querendo fechar na mão, tá? Talvez aconteça com você. Deixa para mim aqui nos comentários se isso também acontece com você, né? Às vezes chega faltando ali pouquinha coisa, não executa o take profit da operação e aí acaba muitas vezes acontecendo isso. Tá? Nesse caso aqui, então, vou colocar um pouco mais rapidamente. Ok, tá quase. Vamos ver se agora ele vai pegar o take. Ó, foi contra. Bom, enquanto ele vai fazendo aí, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Sim, a estratégia contabiliza o spread das operações. Tá? Algumas pessoas acreditam que não, como por exemplo esse comentário, e eu falo isso no sentido de trazer realmente conhecimento, trazer instrução, né? Então, sim, contabiliza o spread, como a gente já pode observar aqui, tá bom? Vou soltar um pouco mais rápido. Ok. Viu como que ele executou? Aqui a venda, ele executou a operação o take da venda exatamente no preço, quando a linha vermelha passou ali embaixo. E aí, o que eu disse? A gente sempre vende, a venda sempre acontece pelo preço mais... Isso aqui, basicamente, pessoal, a gente teria que poderia fazer uma aula de bid e ask, né? São esses dois preços que existem, tá bom? Para a gente entender isso na prática, porque existe uma confusão. Quando a gente vai para o micro, né? E quando eu falo de micro, não estou falando de microeconomia, mas para a estrutura micro do mercado, que são esses detalhezinhos, muita gente acaba, às vezes, se perdendo, se confundindo. Tá? Então, aqui a venda foi feita pelo preço mais baixo, como é o natural, e para sair dessa operação, ó, se a gente abrir aqui, quer ver? Ó, olha só, nesse caso, a operação, ó, lote de 0,01, né? Euro SD, e essa linha cinza está para baixo do preço de entrada, porém, no caso aqui, a operação ainda está negativa em menos 0,1, ou seja, menos um ponto, né? Um pip, né? Então, quando o preço passa para baixo da linha, é quando ele vai entrar em território positivo. Quando a linha vermelha passa para baixo, tá? Então tá negativo aqui ainda, e a gente consegue ver isso. Isso são detalhes micro. E eu me especializei muito nisso, porque para criar robô você tem que saber disso aqui no detalhe, tá? Você tem que saber disso aqui realmente no pelinho, né? No detalhe, para você saber como funciona, porque senão o seu robô não vai ficar bom, tá? Você tem que saber essas informações. Então, a primeira parte da pergunta, do comentário do senhor CCMFX1, entra assim o spread, tá bom? Ok? Então, isso aí acho que já ficou bem explicado. O limite da estratégia é a conta. Sim, sim. E aqui eu já fiz um outro vídeo falando sobre estratégia de alto risco. Tá? O que é uma estratégia de alto risco? É uma estratégia que o limite do operacional mesmo é de fato a conta. Para que serve uma estratégia de alto risco? Para buscar uma rentabilidade maior. Vamos lá. Imagina que você tenha $100. Tá? Que você quer investir no mercado financeiro, você tem $100. Beleza. Cara, e você vai buscar 2% ao mês. Vai buscar 2%. Pô, você vai ter uma rentabilidade boa, né, comparada com o mercado. Porém, o que vai acontecer? No final do mês, você fez 2% de rentabilidade e ganhou $2. Ou seja, com isso você não paga conta nenhuma. Você não faz nada com $2, tá? No final de um mês. Então, para contas pequenas, muitas vezes, existe a conta de alto risco, onde você coloca uma parte do seu capital em risco para que você possa arriscar mais e assim buscar uma melhor rentabilidade para as suas operações. Então você coloca uma conta de $100 dizendo, cara, se essa conta de $100 quebrar, é a conta. Okay? É a conta que vai quebrar e pronto. Mas eu vou buscar fazer $100, $200 no final do mês e dobrar essa conta o mais rápido possível. Isso é uma estratégia de alto risco. Não, deixa eu até voltar minha cara aqui. Uma estratégia de alto risco não deve ser a sua única e nem a sua forma principal de operar no mercado. Vou repetir para você para que fique claro.
uma estratégia de alto risco não deve ser a única e nem a principal forma de operar no mercado. Eu imagino que você tenha $1.000, tá? E aí você quer investir, começar a investir pensando no longo prazo e etc. Ótimo, beleza. Cara, coloca $900 em uma conta com perspectiva de longo prazo para rentabilizar ao longo do tempo, ganhar 2, 3, 4%. Você vai crescendo o seu capital e separa $100, talvez, para colocar em uma conta de alto risco, onde você sabe que aqueles $100 é o stop da sua conta. Se você... Duas contas diferentes, tá? Uma de longo prazo e uma de alto risco. A de alto risco, com um valor muito menor, eu diria de 5 a 10% do seu capital total, você vai colocar os $100. E aí, se quebrar, se tomar stop, é o stop de $100, que é o stop da sua conta inteira. Entendeu? Então, ou seja, quando alguém fala assim, mas aí nesse caso, o stop é a própria conta. Sim. Quando você entende que as coisas, cada coisa tem a sua própria finalidade, tá? Isso não causa estranheza. Pô, sim, uma estratégia de alto risco ou uma conta de alto risco tem exatamente essa função, essa finalidade, onde você vai arriscar mais, arriscar 100% da conta, talvez, para buscar uma rentabilidade maior e ir sacando, que é uma outra parte da pergunta, observação muito bem feita pelo comentário aqui, né, pelo CCM FX1, que é a segunda parte, tá? Bom, vou para outra parte da pergunta, comentário dele, né? Fora que as corretoras manipulam o histórico de preço para enganar o EA. Aí eu já discordo, tá bom? Aí eu já discordo. Por quê? Eu tive a oportunidade, vou te contar uma coisa. Eu tive a oportunidade de conversar com um gerente de uma corretora uma vez, e aí eu falei, cara, ele trabalhava em uma corretora, em uma grande corretora, e depois saiu, enfim, mudou de corretora, e eu falei, cara, ele já não estava mais naquela corretora que ele trabalhava inicialmente. E eu falei, mano, é o seguinte, o que acontece? Eu quero que você fale para mim qual que é a melhor corretora para o trader de varejo hoje. Né? E eu fui bem claro, eu entendo que você trabalhava para uma corretora, então, enquanto você estava trabalhando para a corretora, você diria que era a corretora que você trabalha, afinal, isso é natural, normal, enfim, tá tudo certo. Mas agora você não trabalha em nenhuma corretora, você não está trabalhando em nenhuma corretora. Né? Mas você já trabalhou, me fala para mim qual que é a melhor corretora. E aí ele me deu a resposta que eu passo para você. E ele disse, o principal problema do trader de varejo não é a corretora. É o trader de varejo. O principal problema do trader de varejo não é a corretora, é o trader de varejo. E o que isso quer dizer, Diógenes? Isso quer dizer que se a gente olhar para essa parte da pergunta aqui, né, as corretoras manipulam o histórico de preços para enganar o EA, a corretora não precisa fazer isso. Ok? Por que as corretoras não precisam fazer isso? Porque o trader de varejo é naturalmente preguiçoso e faz as coisas pela metade. A maior parte dos EAs, dos robôs, eles não olham para o micro. Aquela informação, aquele detalhezinho da diferença entre o bid e o ask, o preço de compra e o preço de venda. E aí a gente tem o quê? Um monte de robô que ele é feito, né, pela metade, ele é feito com preguiça, aí o programador não é bom, o trader que está tendo a ideia também não é bom, e o gerenciamento de risco não é bom. Então, o robô, uma parte não funciona. A corretora não precisa manipular o histórico para enganar o EA. Ok? O próprio trader, ele acaba se ferrando sozinho. Né? Não tem aquela música, né? Eu não preciso que ninguém faça coisa errada comigo, eu mesmo consigo me prejudicar sozinho. Essa é a sina do trader de varejo. Essa é a realidade do trader de varejo. O trader de varejo, vamos dizer assim, se a gente pegasse um modelo, o trader de varejo comum, né, aquele que seria o melhor representante da classe, ou seja, aquele cara que está exatamente na média, ele é preguiçoso, ele não faz o que ele tem que ser feito, ele não pensa matematicamente, ele não organiza a sua estratégia em um plano de trading, ele não faz nada disso. Então a corretora não precisa prejudicar o trader, basta ela falar assim, cara, tá aqui a alavancagem, por exemplo, né? E o trader de varejo ele vai lá e vai se afundar sozinho. Ele vai se afundar sozinho porque ele não tem um plano, não tem estratégia, não tem dado estatístico, não olha para a parte matemática, não sabe programar, não sabe organizar as ideias dele num plano de trading. Então, olhando para esse pedaço aqui, né, as corretoras não precisam manipular o histórico para enganar o EA. Os EA já são mal feitos de forma suficiente para eles se ferrarem sozinhos. Ok?
é importante a gente pensar nisso, né? Se souber ligar e desligar o robô no momento certo, ele dura e faz um bom lucro. Bom, sim, concordo. Se você tiver alguma forma de filtro, né, para ligar e desligar o robô, pode ser que aumente a eficiência do robô, pode ser que sim, pode ser que não também. A gente já entra aí na parte mais subjetiva da coisa. E essa última parte aqui, por isso, fez lucro, saca. Isso é ótimo e eu concordo, tá bom? O CCMFX11, FX1. Eu concordo 100%. E especialmente uma conta de alto risco. Já disse para você, uma conta de alto risco, ela não deve ser a sua principal e nem a sua única forma de investir no mercado financeiro. Se você pega todo o seu dinheiro, né, e coloca em uma conta de alto risco, cara, você vai ter problema. Okay? Uma conta de alto risco deve representar 5 a 10% do seu capital total. Então, o que eu recomendo para você? 2 contas. 2. Uma de alto risco, que eu chamo de HR, né, de high risk. Uma de high risk, de alto risco. E outra de LT, long term, ou longo prazo. Nessa conta de longo prazo, você coloca 90% do seu capital, ou 95%. Na conta de alto risco, você coloca 5 a 10% do seu capital. A ideia da conta de alto risco é o próprio stop loss, o próprio saldo da conta é o stop loss que você vai aceitar. Se quebrar a conta, você sabe que você perdeu 10% do seu capital. É um stop meio gordo, mas enfim, é isso. Ok? Já na conta de longo prazo, aí você não tem necessidade de sacar com tanta frequência. Você pode ter, se tiver uma estratégia boa, você pode ter uma perspectiva de longo prazo. Cara, vou rentabilizando. E aí é claro, né, que talvez você já tenha pensado, ir sacando os lucros da conta de alto risco e depositando na conta de longo prazo. Aí sim, é onde a gente tem um cenário muito bom, tá? E aqui nós temos o desenvolvimento da estratégia até o momento. Vamos ver aqui. Desenvolvimento da estratégia, ok? É uma conta de alto risco, começou com $300. Aqui nesse teste que eu estou fazendo, dia 21 de fevereiro de 24, $300. E aqui está com $529 no dia 3 do 5. 3 do 5. Então a gente está falando aí 2 meses e meio, né? Fez quase 100% em 2 meses e meio. Tá? E existem estratégias mais como que eu posso dizer? Mais conservadoras e também mais agressivas do que essa. Tá? O importante é você ter ciência, saber que a sua estratégia, ela precisa ser calibrada para que você tenha chance de você ter resultado no mercado no longo prazo e você consiga, assim, aumentar a tua chance de, enfim, né, um bom comportamento, bom gerenciamento de risco, etc. Tá? Mas eu gostei muito da pergunta do CCM FX1. Eu fiz todos os apontamentos aqui, né? Enfim, eu acho que isso aí já esclarece bastante, né? E se você chegou até o final desse vídeo, eu quero convidar você para deixar o like. Olha só, muita gente assiste os vídeos aqui, mas não é inscrito no canal. Eu estava vendo isso ontem, tá? Tem uma galera que assiste o vídeo aqui de forma recorrente, mas não é inscrito no canal. Pô, se você assiste aí, me ajuda aí, né, mano? Se inscreve no canal, isso é importante, tá? Porque isso me ajuda a entender quem é o público, quem são as pessoas que estão assistindo e etc. E que isso faz sentido para você. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve aí, tá? Não paga nada aqui no YouTube. E eu estou comprometido em te trazer um vídeo por dia para falar do mercado financeiro. Então, isso o meu objetivo aqui é te ajudar a você a dar o próximo passo de forma consistente, coerente, de forma responsável, de forma ética, falando das possibilidades do mercado financeiro e do risco também, que são muitos. Tá? Eu preciso te alertar dos riscos para que você possa estar preparado e assim aumentar a sua chance de ser bem-sucedido no mercado. Então se inscreve, deixa seu like e nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. E nos próximos dias vai acontecer um evento, um treinamento chamado Trader do Futuro, onde eu vou te falar exatamente dessa logística financeira, de como organizar o teu operacional, como você aumentar a tua chance de ser bem-sucedido no mercado financeiro, sabendo o que você está fazendo, com plano, com método, com métricas, e você sabendo, inclusive, avaliar o teu próprio resultado no mercado financeiro, tá bom? Amanhã te vejo no nosso próximo vídeo, fique com Deus e até mais.